Obrigada, Um abraço. professor para professor. E eu tô aqui toda enrolada com essa cadeira. Vamos que vamos, Josias. 11 horas e 15 minutos. Até queria falar um pouquinho sobre mais detalhes em relação ao Vorcaro, porque saiu uma apuração aqui do UOL a respeito de imóveis de Vorcaro em Miami. É impressionante, né? Não, a festa, todo mundo... Gente, hoje eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, você viu a festa que o Vorcaro... É impressionante, né? Ele só contratou o Coldplay e uma lista, assim, que parecia tipo Vorcaro Palusa, né, Josias? Era muito dinheiro, muito dinheiro. E agora a gente vai descobrindo várias coisas relacionadas a Vorcaro e o quanto ele gastava, né? Quanto dinheiro ele tinha. Bom, hoje tem uma apuração do UOL falando justamente sobre os imóveis dele em Miami. Essa é a reportagem da Natália Portinari, falando justamente sobre os imóveis dele em Miami. E que tinha um custo altíssimo aí, ó. O Daniel Vorcaro usou uma rede de empresas fora do país para ocultar a compra de pelo menos 2 imóveis em Miami. Os negócios entre 2023 e 2025 foram feitos por quase 500 milhões de reais. A namorada do Vorcaro na época, Marta Graeff, perguntou se a compra de uma mansão de luxo poderia chamar a atenção. E aí diz ele, as pessoas vão saber se você comprar... Ela pergunta, né? As pessoas vão saber se você comprar aquela casa aqui em Miami, vai te trazer muita exposição. Aí Vorcaro respondeu com ironia, não vão saber não, já botei um jeito, vai aparecer um amigo russo. Depois o casal comemorou o avanço na compra. Nem acredito que consegui aquela casa naquele preço. Só o terreno é único. Amor, você é um visionário, disse a namorada. Visionário, Josias? Muitos banqueiros, Fabiola, vivem com lucros exagerados, né? Mas o Daniel Vorcaro, ele se tornou prisioneiro do exorbitante antes de ser trancado num presídio federal. Ele é prisioneiro do exorbitante. Tudo no Vorcaro é exagerado. E como os lucros dele vinham de fraudes, então ele foi exorbitante também em relação aos gastos, né? E aí cuidou para camuflar esses gastos. Exceto as festas, que não tem como camuflar festas, lá estava ele percorrendo os salões que ele organizou com tanto dinheiro, né? E agora, esses imóveis que são passíveis de apreensão, o que se percebe é que ele teve um cuidado extremado para ocultá-los, né? Não é à toa que a família Vorcaro, juntando o próprio Vorcaro, o pai dele, a irmã dele, o cunhado, juntos eles têm mais de 150 empresas. Isso no Brasil. Verifica-se agora que tem empresas também no exterior. E esse excesso de CNPJs, ele não tem outra função senão a de embaralhar a titularidade de imóveis, de propriedades, de negócios, para dificultar a eventual investigação, que é o que está ocorrendo agora, porque a exorbitância foi tão eloquente que a sujeira como que vazou pelas bordas do tapete, né? E agora vai ser difícil de recuperar, Fabiola, esse patrimônio. Há a liquidação do Master, e existe lá um liquidante nomeado pelo Banco Central, e uma das atribuições dele é verificar o patrimônio do banco para zelar pelo pagamento das dívidas que o Vorcaro acumulou, e há o contencioso que vai ser, o montante vai ser elucidado nessa investigação conduzida pela Polícia Federal, e lá na frente haverá a necessidade de ressarcimento. Não vai ser fácil recuperar esse patrimônio, Fabiola, porque, para usar a expressão do Vorcaro, ele providenciou muitos russos, operadores russos no caminho para fazer uma cortina de fumaça. As pessoas enxergam a fumaça, mas o patrimônio está lá atrás, como que protegido do incêndio, né? E vai ser trabalhoso. Hoje está o Lula tentando fazer uma parceria com o Donald Trump para trazer de volta para o Brasil o dono da Refit, o Magro, que está lá. Ele sonegou aqui mais de 20 bilhões de reais em impostos no Brasil e foi gastar esse dinheiro nos Estados Unidos. Mas não há
ordem de prisão contra o tal Magro aqui no Brasil, não há nada que estimule os Estados Unidos a mandarem o preso para cá. De resto, não sei se nem há interesse, porque ele está gastando dinheiro lá, está investindo. Ele tem uma refinaria nos Estados Unidos, ele tem propriedades também nessa área ali onde estão os imóveis do Vorcaro, né, em Miami. E esse processo contra o Daniel Vorcaro, ele é um processo lento, vai demorar muito para chegar a um desfecho, e até lá, quando tivermos o desfecho com a provável condenação, não é possível que esse personagem não seja condenado, é preciso verificar se haverá ainda imóveis para serem recuperados, né? Por isso é que, a essa altura, Fabiola, não se deveria descartar a possibilidade de um acordo de colaboração. Numa delação, o delator, quando poderoso economicamente, precisa comparecer com uma devolução daquilo que foi surrupiado, né? E o Vorcaro talvez hesite em delatar por isso, porque ele vai ter que devolver parte desse patrimônio amealhado com base na fraude, né? Mas, como disse, vai ser difícil recuperar isso, Fabiola, porque há um sem número de ligações, de conexões que foram construídas para disfarçar a propriedade. Nesse caso dos imóveis dos Estados Unidos, isso aconteceu, e também aqui no Brasil, né? São fundos que se confundem com outros fundos, que não são necessariamente administrados pelo Master, mas por aquela REAG, que também já foi liquidada pelo Banco Central. Então é um novelo muito intrincado que vai dificultar o trabalho dos investigadores. E vamos ver se lá na frente nós vamos conseguir recuperar esses imóveis obtidos aí na base da fraude, Fabiola. É muito dinheiro, muitos políticos, né? Até na nossa página tem uma reportagem do Jornal Folha de São Paulo, um pouco do que o professor Schneider falava agora há pouco, das conexões de Vorcaro com nomes da direita e da esquerda. E por isso você disse há pouco, né, da necessidade de uma CPI do Banco Master, e aí envolver toda essa história do dinheiro, inclusive, porque parte da investigação do Vorcaro está na CPI do INSS. Não é suficiente, na sua análise, não? Não. Poderia ser, mas não é. Eu acho que deveria haver uma CPI só para esse caso Master. Não vai acontecer. Já foi proposta, já está engavetada, como colocou o Josias.